Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Fabiano Salvador, fundador da Nobre Car, que veio contar para nós um pouquinho da sua história. Fabiano, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que a minha história, ela impulsiona algumas pessoas, porque muitas pessoas passaram coisas parecidas, né? Claro. Viemos de uma geração que fomos forjados e preparados desde criança. Só que muitas pessoas acabam engavetando o sonho, e eu sempre fui o cara que eu botei o sonho fora da gaveta, em cima da mesa. Que coisa boa. Bom, então vamos começar contando quando que esse sonho começou, quando é que ele iniciou, quando é que tu teve o insight para começar a empreender, né, Fabiano? Olha só, alguma coisa a gente pode pensar ou acreditar que pode ser dons, né? A minha mãe é uma empreendedora, minha mãe é uma vitoriosa, uma grande vendedora, mas esse instinto eu acho que ele nasce dentro de nós ou ele é treinado. Então, eu sempre falo que empreender, você pode ser desenvolvido e treinado, mas você precisa ter base, né? Um cálculo correto e uma visão pronta para adversidades, né? Nunca algo fácil, ou intenção correta. Nós temos um centro de treinamento que nós temos mais de 3 mil alunos formados no mercado de estética. Bacana. Que é a NC Detailer Academy. Uhum. Então, passa lá muitos empresários, muitas pessoas que vão mudar de ramo. Já teve, o cara já tinha um tipo de empresa e decidiu, eu vou lavar carro em casa. E teve pessoas que não sabiam e queriam aprender e profissionais que querem se aperfeiçoar. Mas vem bastante jovem ali. E eu tenho uma parte lá que eu falo de mente renovada. E eu começo a fazer algumas perguntas. Qual é o seu sonho? Eu sou da geração que o sonho estava na ponta da língua. Sempre tive claro isso. E eu pergunto lá no curso e eles param para pensar e muitos não têm. E daí eles não falam sonho, eles chutam alguma coisa. Só para responder. Só para responder. Eu sempre falo que quando nós não temos os nossos sonhos claros, qualquer resultado tá bom. É verdade. Então, quem não tem sonhos, não tem objetivo. Mas Fabiano, você não sabe a minha história, você não sabe a minha situação financeira. Eu já passei por situações financeiras terríveis, mas eu nunca deixei de sonhar. O ladrão dos sonhos é nós que permitimos ele nos roubar. Então, o sonho muitas vezes é aquele negócio que, eu acordo cedo, durmo tarde, tô lá passando adversidades, mas o sonho me motiva. A gasolina pode. Então, eu comecei quando eu tinha 15 anos. 15 anos. Não, 13 anos. Eu estudava e aí um amigo meu, hoje ele é falecido, ele entregava jornal. E eu pensava, como que eu vou fazer para ganhar um dinheiro? Mas eu estudava com ele, nós estudávamos à tarde e tal. Então eu comecei a juntar lata, garrafa, eu morava aqui na rua Fritz Kegler, lá em cima do morro, carinhosamente nós chamávamos de favela da querosene, eu e o Marco, meu amigo, e era meu sócio, né? Nós juntávamos lata, garrafa, vendia para um velhinho que vinha com uma caminhonete, com uma balança que só roubava para ele. E roubava, mas beleza, vambora. E aí, esse meu amigo, ele entregava jornal e eu disse, como funciona? E eu fui com ele. Comecei a entregar jornal, aí jogava nas casas da galera, gritava, ô Estado, e vambora. Rapaz, aí uma fofoqueira contou pra minha mãe, eu ganhei. A minha mãe me deu uma camaçada de pau. E ela foi lá no colégio, né, no Heriberto Miller, e disse: Pois é, como que está meu filho? Não, o seu filho faz uma semana que não vem. E aí a chapa esquentou. Então eu abri o jogo pra minha mãe e disse: Olha, mãe, é o seguinte. Eu preciso dar um tempo do colégio, mas eu vou voltar a estudar. Então nós estávamos da quarta série. Eu estava cursando a quinta pela metade. Então eu tenho a quarta série do primeiro grau concretizada. Bem, o que eu disse para ela? Mãe, eu preciso dar uma parada e vou voltar. Então eu soube que lá no supermercado Comper, essa tu não vai lembrar, né? Não. Mas tem raiz que vai ouvir essa... Com certeza. Supermercado Comper tinha vaga para repositor. Aqueles que empacotavam, porque era uma cultura empacotar compra, né? Era uma cultura ali. Então, beleza. Embalagem de papel ainda? Não. Era, né? Era. Nem tinha esse plástico que arrebenta ali, né? É verdade. E aí eu comecei a trabalhar ali, e era na sede da Itopava Norte, e aí pintou, eles precisaram lá no centro, na Fonte Luminosa, era ali, eu comecei a trabalhar ali, e eu agilizava o meu trabalho, ajudava o cara o repositor. E eu comecei a perceber que vinham algumas pessoas sempre atrasados, donos de restaurante. Porque naquela época não tinha representante como tem hoje, que visitam o cara do restaurante e tiram um pedido. O cara do restaurante tinha que se virar, ir no mercado, atacadão, enfim. E eu perguntei para o meu chefe o seguinte: olha, eu posso abordar esses caras? Porque eu vejo que toda a vida eles estão corridos. E se eles ligarem para cá, eu deveria ter trazido um telefone. Eu tenho um telefone da época, cara. Aquele aqui, ó.
Caraca. Eu devia ter trazido, cara. Poxa, na próxima eu vou trazer e Pô. botar aqui pra galera ver. E aí a galera pode ligar pra cá, fazer o pedido e eu me chama, eu deixo pronto. Beleza? Imagina. Cara, toda a ação que você faz pra servir alguém gera recompensa. Então, pra quem tá nos ouvindo, que anote, toda geração que aponta pra servir alguém tem recompensa. Beleza, comecei a arrumar e tal, abordar esses caras, daí eles ligavam, chamam o Fabiano ali, aí eu ia lá no meio, lá, pegava o telefonão, aquele compridão, anotava o pedido, deixava pronto, eu não sou tão velho assim, era o telefone que era velho. Sim. Deixava o pedido pronto, o cara pagava e ia embora. Só que quando ele pagava, eu colocava no carrinho, tem toda uma estratégia, eu levava o carrinho até o porta-mala do carro dele, ele abria o porta-mala e eu arrumava a compra toda bonitinha ali. E quando fosse terminar, eu fechava o porta-mala e, é claro, posição de recompensa. Porque existe uma linguagem que você está me ouvindo, mas existe uma linguagem corporal. Sim. E muitos empresários não têm essa linguagem corporal. Ele quer fechar um negócio grande com comportamento de mendigo. Não, ele precisa... Mas, Fabiano, eu estou passando por necessidade. Não importa o que você está passando. O que importa é o que você vai acessar, o que você vê, o que você almeja estar. Então, o teu comportamento não pode ser baseado no que você está vivendo, mas aquilo que você quer viver. Muda tudo. Então, eu fechava o porta-mala em posição e tal. O cara se sentia mal de não me dar gorjeta. Imagina. 13 anos. E isso foi natural, Fabiano? Natural, mano. Tu não estudou isso? Não, da onde vai estudar isso? Lá na favela da Querosene? Cara, que loucura. Dom? Instinto. Não sei. Ou talvez Deus já nessa época me posicionando. E aí, o que acontece? Comecei a ganhar tanta gorjeta, cara, que dava muito mais do que o meu salário. Caraca. Aí eu dava uma beiradinha pra minha mãe e quando ela não pedia, eu guardava tudo. Quando eu fiz 15 anos, cara, meu sonho era comprar uma moto. Então eu comprei, essa também eu tenho uma parecida, dá pra nós trazer aqui. Eu fui lá e comprei uma Honda Turuna 80, azul calcinha. Tu não sabe o que é azul calcinha, né? Mas vai ter gente que sabe. Azul calcinha é um azul fraquinho, que na época tinha um... Isso, que na época chamava de azul calcinha. Eu comprei uma Honda Turuna 80, então eu já estava trabalhando na Cristais Zering, como carregador de bandeja de artesanato. E aí eu soube de um cara lá na lapidação, como eu levava os produtos até na lapidação, eu sempre fui muito comunicativo, conversando com o cara, eu quero comprar uma moto, mas aí eu tenho uma para vender. Aí ele morava na Alameda, eu lembro, tinha uma casa de material na frente, aí tinha aquele negocinho para só as rodas do carro de cimento passar, com grama no meio, e lá atrás um celeiro, eu lembro como se fosse agora. E aí eu cheguei lá, cara, não, eu tenho uma Turuna, eu disse, eu tenho um dinheiro, vamos lá ver, saímos do trabalho, quando chegamos naquela casa, aí eu fui andando, ele abriu aquela porta do celeiro, cara, eu vi aquela moto toda empoeirada, jogada lá no canto, aquilo era meu sonho, cara. Caraca. Eu sonho de ter uma Porsche, mas eu tenho certeza que quando eu entrar dentro de uma Porsche e andar, não vai ser a mesma sensação do que a compra da Turuna. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas deixam pra trás a sensação da recompensa, mano. Esquecem. Eu tenho um motorhome que a Giovana fala toda semana, vamos vender, nós não estamos usando. E ela tá certa. Vamos investir na empresa e ela tá certa. Mas Deus, tá contigo, me ajuda aí. Mas a vontade não é vender, porque quando eu olho para aquele motorhome, é a minha recompensa. Então tem pessoas, cara, que não querem mais essa sensação ou ter essa sensibilidade da recompensa. Então elas só sobrevivem. Mesmo passando tanta dificuldade, eu sempre quis recompensa. E é um estado automático. Automático. E eu tento influenciar as pessoas, eu tento influenciar meus filhos, eu tento influenciar meus amigos, mas isso é uma escolha de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Então, quando eu vi aquela Turuna, cara, toda empoeirada, toda suja, os meus olhos brilharam. Meu Deus. Eu peguei tudo que eu tinha de recurso no bolso, eu tenho isso aqui, talvez vai faltar alguma coisa. E aí fiz um fiado já com ele lá, e tirei uma moto, ele passou um pano e ele disse, beleza, tu sabe dirigir, sabe andar de moto? Não. Como é que leva? Tinha uma moto, eu andava de carona e eu ficava vendo como ele fazia, trocava de marcha. Eu disse, o meu padrasto eu ando e eu já vi, então eu tenho uma ideia. Mas como que funciona? Ele disse, é o seguinte, tu bota tudo pra baixo, dá um toquezinho pra dar um neutro, ponto morto, faz pegar, puxa o afogador, vira, pegou, baixa o afogador, bota a primeira e vai trocando a marcha e vai pra casa. O senhor tem um capacete pra me arrumar? Ele disse, tu não tem? É claro que eu não tenho, nunca tive nem moto. Aí ele foi lá, pegou um capacete, eu sempre fui meio cabeçudo, né? Mas aquele capacete, quando eu andava de moto, ficava de lado, de tão cabeção que era, sabe? Mentira. Aí beleza, eu cheguei, fui embora pra casa feliz, cara, feliz, mas muito feliz. E na minha ida pra casa, eu já fui criando algumas estratégias, como seria a nova movimentação agora,
com esse capital de giro, que era a moto. Muda tudo, né? Não, muda tudo. A primeira coisa que eu precisei fazer, talvez ela possa, talvez quem sabe ver quem sabe ela possa ouvir isso, mas eu tinha uma namoradinha. E eu disse assim, eu preciso curtir minha vida agora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi lá na casa dela e terminamos com ela. E aí eu passei em casa, eu peguei um paninho que deu uma lavadinha na moto, passei uma água com açúcar no pneu para ficar pretinho, e aí eu peguei um paninho porque descia do morro da minha casa, da favela da Querosene, eu ia até a casa do tio Vilmar e da tia Tina. Ali começava o calçamento. Então, para não sujar a moto, eu pegava, abria o banco e passava o paninho na moto para não ir empoeirada e fui. Só que eu botei esse paninho debaixo do banco, olha o que nós vamos chegar. Ixi, hein? Debaixo do banco. Eu cheguei lá, ela morava num morro bem alto assim e tal, desci o morro, cheguei lá, chamei ela, nem me lembro o nome dela, disse, eu preciso conversar contigo. Ai, que bom que tu veio aqui. Não, mas eu precisava conversar só, o irmão dela estava lá. Eu lembro que a gente foi lá pra frente da casa dela. Eu disse, minha vida vai mudar, 15 anos. Se a minha vida vai mudar algumas coisas, eu queria encerrar nosso namoro, porque eu preciso aproveitar a vida. Eu todo orgulhoso, né? Mostrei pra ela no pezinho a moto, né? Guidãozinho virado pro lado. Mas ali, depois eu vou dizer que eu personalizei ela. Aí eu preciso curtir minha moto. Ela chorou e tal. Não, mas eu tchau pra ti e fui. Subi na moto, dei uma pedalada, pegou. Fui para subir o morro. Quando eu chegava na metade do morro, por 3 vezes a moto morria. E ela na sala, na porta da sala, olhando para mim, chorando. Lá eu vinha de ré, segurando o freio para não cair no morro. Meu Deus, chegava, olhava para ela, dava uma risadinha, fazia pegar de novo e era uma coisa dessa. cara, que loucura. Aí um abençoado, lá em cima do morro, disse assim, ó, botasse alguma coisa no filtro de ar. O cara era mecânico de moto, alguma coisa, né? Ou mais esperto do que eu. Eu pensei, aquele paninho, cara. Aí foi a última vez que eu desci, abri o banco, o paninho, eu tinha colocado em cima da entrada do filtro de ar, cara. Pronto. Ali não entrava ar, Claro. quando eu precisava acelerar e morria a moto. Aí a última vez eu peguei o paninho com uma raiva, olhei pra ela, joguei por lá e saí fincado e foi embora. Aí fui pra casa, aí eu fui lá no meu amigo Marco Orelha. Disse, Marco, é o seguinte, hoje, cara, vamos pra Rivagem, cara. Vamos pra Rivagem, 15 anos. Eu quero afundar aquela subida e descida lá para as meninas ver a gente. Beleza, eu só vou lá em casa que eu quero dar uma melhoradinha na moto. Aí ela tinha aqueles pisca alaranjado, feio. Eu peguei, como que eu vou escurecer, né, cara? Eu não tinha grana para ir lá comprar o fumezinho. Sim. A minha mãe tava na praia e tal. Eu fui lá no quarto dela, peguei a meia calça, cortei a meia calça, coloquei, parafusei, deixei tudo fumê, farol, lanterna traseira, tudo personalizado. É isso aí, o raiz se vira desse jeito, né? É. Eu sou da época que para bicicleta fazer ronco de moto, nós botava tampa de margarina no raio. Então, Fazia mesmo. e fazia mesmo, cara. E aí pedalava mais, né, pra fazer o ronco. E aí, cara, a coisa começou. Então, eu tinha 15 anos, tinha essa moto, aí eu trabalhava na Cristais L. Aí eu lembro que o seu Jorge, que era nosso diretor, foi um paizão. Porque logo eu tava namorando com outra menina, ela perdeu, ela tava meio que grávida, né? Perdeu a criança e eu ali novinho, não sabia o que fazer, esse homem me apoiou muito. Então eu já estava ali com 15 anos, 17 anos, e aí começou uma crise na Cristais L. E aí ele chamou todos os colaboradores do setor deles e disse o seguinte, pois é, galera, eu vou ter que diminuir o nosso quadro e tal. Aí, pô, meu amigo tinha 5 filhos que trabalhavam lá. Cara. Pessoas que precisavam mais do que eu. Eu era novinho, cara. Morava com a minha mãe, e na época eu já tinha uma CB, né? Então tá tudo certo. Eu chamei o seu Jorge e disse assim, seu Jorge, me manda embora. O senhor fez uma reunião que vai ter que desligar alguém e a galera era bem engajada, sabe? Não, Fabiano, porque eu era muito polivalente. Eu aprendi o que é ser polivalente. Eu comecei carregando bandeja e na hora do meu café eu corria lá pro PCP e pedia pro Márcio, que digitava os pedidos, me ensinar a digitar nos terminais. Até que um dia o seu Jorge veio depois do horário e me viu lá fazendo. Ele disse assim, cara, o que tu tá fazendo aqui? Tu não é lá da produção? Cabelo comprido, brinco na orelha e bermuda rasgada. Esse era o naipe. Jaqueta do Iron Maiden, desse naipe mesmo. Caraca. E aí ele veio algumas vezes, me viu fazendo lá, daí um dia ele disse assim, Fabiano, você quer trabalhar aqui no PCP? Quero. Qual é o teu grau de instrução? Ai, eu pequei com ele. A hora que eu achar ele, eu vou falar a verdade, vou pedir perdão pra ele. Eu disse, eu terminei a 8ª série. Tá, então é o seguinte, se você quer vir trabalhar aqui, corta o teu cabelo, arranca esse brinco da orelha, bota uma calça comprida e volta a estudar. E amanhã tu pode começar aqui. Eu fiquei faceiro, nunca voltei a estudar, enganei ele de novo. Mas teria o brinco, cortei o cabelo e vim. E comecei a trabalhar no PCP. E o
O PCP, a gente tinha muita autonomia dentro da empresa, com pedidos. Eu cuidava bastante dos pedidos da Rede Globo, que são os cristais das novelas e tal. Era bem bacana. Então, eu pedi para ele, não, cara, não. Ele não queria me mandar embora. Eu era muito polivalente. Eu disse, então o senhor não quer mandar? Não, então eu vou falar para o senhor. Eu peço a minha... E eu saí. Fiz um acordo com ele, fui embora. Aí tinha um amigo meu que tinha um ferro velho, tentei alguma coisa ou outra. Aí conheci um cara que disse assim, Fabiano, vamos negociar um carro? Eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu falo o nome dele. E aí comecei com ele, compramos um Fusca junto, uma Brasília junto. Eu levava para casa, desmontava os frisozinhos, lavava com escovinha, limpava e polia com massa, aquelas massas de pulicamão com cera misturada e bora pra cima. Cera Grand Prix. Uhum. E começou. Mas daqui a pouco, ele, tipo assim, por ele conhecer os negócios, mesmo que era 50%, ele me cobrava, ele pegava 80%. Aí eu disse, Juarez. Eu disse, ô Juarez, eu entendo, te agradeço, tu me ensinou, cara. Não, tu me ensinou. Mas não tá certo. E tá tudo certo por eu ter te pagado mais. Mas a partir de agora, eu queria voar com as minhas asas. Tá tudo certo pra ti? Tá tudo certo. Obrigado, um abraço, bora. Aí comecei numa loja de automóveis. Aí eu já tinha 19 anos. Lá no Trevo da Paradão, Samave Veículos. Sim. E aí comecei comprando uma motinha, vendendo um Fuquinha e pulindo o carro da galera. E eu lembro que uma vez tinha o seu Maneca, que era o dono, e tinha uma festa, sempre eles faziam muita festa, né? E ele já estava meio gambá, e eles me chamavam de menino sonhador. Porque eu sempre falava, eu sonho nisso, sonho naquilo, sonho naquilo. E um dia ele estava meio bêbado com os amigos dele, ele disse, o sonhador chegou, chegou lá. Qual que é o teu sonho? Fala para nós aqui. Ele foi tirar uma de mim, mas ele estava meio bêbado, ele é bem querido. Eu disse, olha, seu Maneca, se eu falar meu sonho pro senhor, o senhor é capaz de ficar bravo comigo, mas eu queria que o senhor não ficasse. Como vou ficar? Capaz que eu vou ficar bravo contigo? Então eu me posicionei de novo com uma linguagem corporal, comportamento de recompensa. Eu me posicionei e disse, o meu sonho é ser dono da tua empresa. Caraca. 19 anos. Ele foi para trás, deu uma risada. Quando eu tinha 23 anos, eu comprei aquela loja. Legal, e tá tudo cara. nesse livro aqui que eu vou deixar para ti. Quando eu falo que o meu nome é sucesso, não tem nada a ver com o que eu tenho. Não tem nada a ver. É experiência. Isso aqui é experiência. O sucesso não é a ver o que você tem, é o que você carrega. Então, esse livro aqui, ele conta, é só um spoilerzinho do que ele está falando, mas conta uma história de empreendedorismo, uma história de vitória, uma história de conversão, de transformação. Cara, aquele que comprar esse livro que pode acessar, posso fazer uma propaganda? Claro, fica à vontade. Nobrecarprodutos.com.br, você pode acessar, tem um livro. Se você comprar, eu vou te pedir uma coisa só, me dê o feedback. Que legal. Porque esse livro aqui, ele fala muito sobre pessoas, essência, e ele vai posicionar aquele que está lendo. Primeiro ele vai rir, ele vai chorar, ele vai ter raiva de mim e vai me amar no final porque é massa. E aí, 23 anos, eu dono da loja. Fiquei rico 5 vezes, cara. E pobre 5 vezes. Caraca. Era uma montanha russa, né? O que acontece? Por que muitas vezes a gente tem habilidade para chegar, mas não tem habilidade para dar continuidade? Orgulho, soberba, não ouve, não pratica aquilo que é certo, não se capacita, trabalha e decide pelas emoções. Então eu era muito emocionado, né? Eu queria ter jet ski, eu tinha 2, eu queria um em pé e o sentado. Eu queria ter uma casa na praia, eu tinha 2, porque eu gostava de Itapema, mas eu também gostava da Penha. Caraca. Então, mano, eu era muito fora da casinha. E isso me custou muito dinheiro. Então, eu paguei caro para ter esse conhecimento. Então, eu fiquei com um carro aí há 19 anos, comprando e vendendo carro, com loja. Tive loja em Itajaí, tive algumas lojas em Blumenau. Treinei muita gente, preparei muita gente, tem muito vendedor, tem muito donos de loja hoje que eu treinei. Fez parte e é muito bacana. Hoje eu estava falando com um colaborador nosso que foi trabalhar em uma concessionária e falei para ele, eu vou te falar algumas técnicas que eu fazia, o como colocar o cara dentro do carro e pegar no volante. E hoje eles para mim que tem treinamento para isso. Caraca. Eles, com quem tu aprendeu? Comigo mesmo. Como abrir o capô, como se comportar. Eu tive um professor que se chama Dieter. Eu tive 2 caras que me ensinaram muito, que foi o Machado, que é lá de lá o José Machado. Vou mandar esse link para ele ver. Um homem assim que, cara, ele me ensinou demais, cara. Demais. Eu era um piazão. E esse cara foi o gerente da minha loja de carro. Esse cara que me posicionava. Quando ele deixou de trabalhar para mim, eu quebrei. Olha só. Ele era muito bom em controle financeiro. Eu era muito bom em venda e negociação. Deu certo. Ele também ficou bem, porque ele também conseguia ganhar um dinheiro junto, mas quando ele foi embora, nós dois
caímos de novo. E aí o seu Dieter, que é o cunhado dele, Dieter Fockmann, ele me ensinou muitas técnicas, comportamento. Eu ficava olhando até como ele arrumava o bigode, como ele se comportava. Então eu acabei imitando. Eu lembro que um dia eu tinha um sonho de ter uma Sete Galo, CBX 750, para quem não sabe. Eu ouvi falar já. Mas o meu natural estava muito longe. Eu tinha um Fuque verde, uma Brasília e um dinheirinho. E aí eu lá puli num carro de um cara e eu escutei aquele entrando na loja. Já sabia. Eu me arrepiei. Eu disse, meu Deus, cara, daqui a pouco o Dieter vem e me chama. Eu me arrepiei mais ainda, é comigo. Ele disse, Fabiano, esse cara tem uma Sete Galo e como ele sabia que eu negociava moto, ele tem essa 750 e ele quer trocar em 2 carrinhos mais velhos e ele parcela o resto, porque ele tá arrumando um negócio e vai dar para os representantes dele e essa moto ele tem lá parada. Uma CBX 750, ano 88, com 7.800 km. Era zero a moto. Eu olhei aquilo e disse, cara, Dieter, mostra os carros lá para ele. Só não me deixa falar como, porque se eu entrar na negociação, eu dou tudo que eu tenho. Eu dei tudo que eu tinha. E eu peguei o China, que é o Jefferson Oryx, carinhosamente conhecido como China, que é um dos colocadores de filme mais antigo de Blumenau. Olha só. Era o meu amigo e sócio ali no Polimento. Eu disse, China, cara, vai dar certo, vamos dar uma volta. Saímos ele, sem capacete. Peguei aquela reta da Dudalina, 220 por hora, sem capacete, e gritando, vamos 2, louco. Cara, e tem que ser. E aí chegamos lá e o homem fechou e fiquei com aquela moto e curti. Então a minha vida, ela sempre... o meu oxigênio sempre foi as aventuras e não desistir dos meus sonhos. Sempre foi o oxigênio. Então muitas vezes a gente entra numa neura, assim, numa loucura que começa a enterrar os sonhos porque as tuas responsabilidades são mais altas. Então eu vou falar para ti, por que trabalhar tanto? Para quê? Por que construir tanta coisa se eu não posso usufruir e desfrutar? E aí, talvez o medo do amanhã e... Cara, quem tem um medo do amanhã não consegue viver o hoje. Então tem coisas que precisam ser resetadas e organizadas na vida. E aí eu quebrei a última vez, 5 vezes, e aí eu fui fazer parte de uma empresa de marketing multinível. Cara, diz que aquele negócio deixa todo mundo rico. Pois é. Beleza. E eu fui lá assistir. Omni International. Eu fui lá assistir. Cara, eu achei legal. Mas eu era bastante focado no negócio de carro. Mas o que eu via? A galera precisava entrar. E precisava ter um investimento. E eu tinha um negócio lá na empresa que eu fazia refinanciamento, como muitos fazem. Hoje vai direto no banco, antes de ir direto na garagem, e ganha um retorno do banco. Uma comissão. Uma comissão. E a comissão era alta, a gente trabalhava. Cara, se eu financiar o carro dos caras e eu começo... 2 semanas eu já paguei esse investimento e o resto é lucro. Vou entrar. Mas a ideia daquela vez não era como foi citada como uma pirâmide. Foi porque tentaram provar e depois não, mas a ideia era muito evoluída para os tempos de hoje. Imagina que nós estamos falando de 20 anos atrás e nós estamos falando de e-commerce. Loja virtual. Nós vendemos uma loja virtual e lá ainda tinha alguns produtos. Cara, era um negócio muito futurista para a época e acabou trazendo muitas pessoas que não tinham esse conhecimento, ou seja, deu tudo errado. Só que, cara, eu comecei a fazer aquele negócio e naquela época eu comecei a bater 20 pau por semana. E eu com a loja de carro passando raiva. Um dia de manhã eu cheguei, chamei a Giovana, hoje acabou. Fechei o portão, chamei o dono do prédio. Cara, mas tu ia cerca e fica tudo pra ti. Alarme, fica tudo pra ti. Tchau. Fechei, montei os carros que eu tinha. Fui embora. Fui fazer esse negócio. 20 pau por semana, trabalhava domingo e segunda, mas eu trabalhei bastante, me envolvi bastante. Mas, cara, tava legal. E até então vim uma pessoa lá de Manaus que queria abrir lá e fazer um trabalho lá. Eu tinha um pessoal que era uma rede que eu cuidava, que era parente dele. E, tem um cara que ia vir de Manaus. Se ele vir e trouxer mais um, eu vou para lá abrir com ele. Eu pensei, ele não vai vir e trazer mais um e já fechar o contrato à vista aqui comigo? O cara não veio. Com mais um ainda. Mais um. Não. E eu dei minha palavra. Eu disse, tá bom, vamos para lá. Peguei 2 doidos, né? Para se reunir 3 pirados. Vamos para lá. O velhinho lá, que veio fechar, e mais outro, conhece a galera de marketing multinível e tal, e vão bombar. Chegamos lá, o homem fica doente e some. Até hoje eu não sei o que aconteceu, se morreu, se está vivo. Caraca. E o outro desapareceu. Aí ficamos nós 3 sem ele nem beira. Alugamos uma casa, tinha um amigo nosso que nos patrocinou, e ficamos lá, e rapaz, a coisa começou a dar errado. Enchemos uma sala até, fizemos um trabalho, mas aí começou muita denúncia da Omni International, que era pirâmide e tal,
E eu lembro que eu estava num domingo à noite, fechando, fazendo a quarta parte, encerrando a apresentação, e o meu amigo lá atrás fazendo assim. Eu não entendi o que ele está dizendo para mim parar. É porque estava passando no Fantástico, ao vivo, eles prendendo os diretores. E eu, Meu Deus, Fabiano. cara, loucura. 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 E aí fechamos uns contratos, e o cara disse, cara, o que deu? Tu é louco, cara, tá acontecendo assim, assim. Sério? E aí eu recebo uma ligação da Giovana, entraram aqui em casa, roubaram dinheiro, meu Deus. Aí como já não estava muito bem, a gente estava devendo dinheiro pro meu amigo da Almirante Automóveis, o Gilson, vendi um carro, tava guardadinho, falei para ele, cara, eu consegui a grana que eu tô te devendo, eu tô aqui em Manaus, a coisa não deu certo, mas a gente já vendeu o carro, a Giovana tá levando dinheiro para cá, segunda-feira cedinho tá indo aí, tá, Gilson? Vai quitar, tá com o dinheiro na mão. E aí, domingo à noite, entro na casa, ela se tranca dentro do quarto, ela e as crianças. O cara sabia da grana. Uma lojinha de carro que nós tínhamos, um negócio que tava, o cara soube que vendeu, ele procurou, a Giovana deixou a bolsa lá fora, ele pegou os 4 mil e foi embora. E o Gilson me liga no outro dia, aliás, eu liguei, Gilson, tu não acredita, cara? Entraram lá em casa, roubaram. Não, eu não acredito mesmo. Por que tu fala que vem me pagar aí? Até esse tempo atrás, ô Gilson, tu lembra daquela ocasião? Eu nem lembrava mais, mas eu lembrava. Eu queria te pedir perdão, cara, porque realmente eu criei uma expectativa, mas eu quero te dizer que o que eu te falei era verdade, cara. E aí as coisas lá começaram a dar errado. Cara, nós tínhamos guardado 10 pila para comer, os 3 por dia. E 10 pila comprava, 10 reais, compravam muito abacaxi. Nós comemos tanto abacaxi. Passamos dificuldade, fome. E aí é o seguinte, nós estávamos bem, com boa gravata, bom terno, uma boa presença. Então foi uma época que lá no bairro da Ponta Negra, foi saindo muitos hotéis, prédios. Então nós sabíamos e nós íamos como empresário e investidores nos coffee break, o que nos interessava era o coffee break. E nós íamos para ver toda a apresentação, as propostas que eles tinham. Cara, a gente zerava aquele coffee break e levava comida no bolso embora. Então lá foi o fim de tudo e o começo de tudo. Nós íamos para as baladas, o meu casamento já estava de ponta, já acabou tudo. E nós íamos para a balada, e nos 3 que nós fomos, nós tínhamos eu, né, mais ou menos bonitinho, me ajuda aí, o meu amigo feinho, de Navegantes, me perdoa se ele for ver isso, o Adolar, e o bonitão, eu acho que era Jean, de Timbó. Cara, era modelo, cara. Bonitão, alto, olhão verde. Todo agitado. Então eu chegava nas baladas e dizia, olha só, eu sou empresário do modelo fulano de tal, que ele é modelo em Santa Catarina, e nós íamos conhecer tua balada. Ô, cara, eles já levavam nós para ela VIP e tudo free. E eles falaram no microfone, hoje temos a visita do empresário Fabiano Salvador, que está conosco, junto com o Adolar, seu assistente e seu segurança. E, é claro, o modelo, cara, modelo nenhum, nós estávamos loucos para comer. E ali, mano, eu fui ao fim da minha história. E ali eu entro numa história que talvez quem vai ouvir ache religiosa, mas não importa o que ela vai achar. O que importa é que é minha verdade e minha essência. As pessoas às vezes tentam ser o que as outras querem que elas sejam. Quando você deixa de viver a sua essência, aquilo que você é verdadeiramente, você vive num mundo de manipulação. Você, na verdade, não está vivendo. Está respirando. Então eu sempre fui transparente. Fabiano, conta o segredo do teu sucesso. Cara, o segredo do meu sucesso se chama Cristo, cara. Então, lá naquela situação, teve um dia que eu entrei numa crise muito grande. Porque a gente buscava a Wi-Fi do vizinho, eles não botavam senha na época. E eu comecei a falar com meu filho, sabe? Falando e tal, liguei. Ah, cara, aquilo doeu muito. Meu Deus, eu larguei meu filho, o Lucas, larguei o Davi, que era pequeno. E fui um covarde, eu larguei a Giovana com um monte de problema e fui embora pra lá. Então, meu casamento já era. Já era. Eu era tão tonga que, na verdade, eu não queria esconder nada dela, que eu não tinha mais interesse do casamento e nem ela. Então, nós falávamos pelo Messenger. Isso é muito antigo. E a Giovana tinha o contato de tudo, sabia o que eu estava fazendo, porque lá eu acabei me perdendo na prostituição. Então, a gente ainda arrumou umas loucas, não sei, né? Nós era meio ajeitadinho que pagava as coisas pra gente. E eu fui um grande imbecil. Então eu me perdi nisso, eu me perdi no mundo, na tentação do mundo. E quem foi culpado, Fabiano? Eu mesmo. E aí aconteceu um negócio muito louco. Eu disse pros guri, cara, eu não sei vocês, eu tava falando com meu filho, mas eu preciso ir numa igreja. Cara, eu quero ir numa igreja. E saímos com o carro, como tá de gasolina? Tem pouquinho, e começamos a procurar. Aí nós vimos um senhor com uma Bíblia debaixo do braço e entrou numa igreja e entramos. Quando ele entrou na igreja, nós percebemos que era uma missa de 7º dia. Disse, cara, pelo amor de Deus, vamos fugir desse lugar, porque já estamos mortos, cara. Eu preciso de alguma coisa. Aí procuramos, fomos lá na Ponta Negra. Quem é de lá
né? Eu creio que esse podcast vai alcançar países aí e vai visitar muitas portas. E eu fui lá na Ponta Negra, eles chamam, nós chamamos de trevo, lá chama de bola. Lá você passa tantas bolas e vira direita. Aí, lá numa tal de bola, eu vi um luminoso, que era uma cruz. Eu não vi o nome da igreja, só vi um luminoso, carei uma igreja, entrei. Estacionamos o carro e quando nós entramos, eu tive uma experiência que eu nunca tive. E eu não estou aqui defendendo crença e religião nenhuma, até porque eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Ah, Fabiano, você é de qual denominação? Eu sou de Cristo, eu não tenho, ninguém é meu dono, Cristo é meu dono. E eu precisei entender isso. Mas aquele dia eu fui levado a um lugar, a uma igreja, que a igreja ela coopera com o quê? Com comunhão, com conhecimento, aquilo que a gente estava falando, com aprendizado, né? Mas ela não é a minha cobertura. A minha cobertura é Cristo Jesus. Bom, e entrei naquele lugar, estava tocando uma sonzeira, eu gostava de som, eu esqueci da Tiffany, cara. Tive uma loja de som, depois nós volta a história. Sim, esqueci da Tiffany. E, cara, eu disse pros caras, que sonzeira, cara. Que sonzeira. Que sonzeira. E aí, daqui a pouco, nós não conseguimos nem respirar, tanto que chorava. Aquela sonzeira, que aquilo é adoração, aquilo se chama louvor e adoração, entrou dentro de mim. Rapaz, parece que eu consegui enxergar tudo que eu tinha feito de errado. Parece que eu consegui enxergar tudo que eu destruí com o meu casamento, com a vida dos meus filhos. Parece que eu consegui entender e eu estava cega. Eu senti desejo de morte. Eu pensei que eu ia morrer. E aí teve essa parte do culto, da adoração, teve a palavra e eu não conseguia parar de chorar. E no final, é uma igreja bem grande lá. No final, um pastor que estava ministrando disse assim, quem quiser uma oração, vem aqui para frente. Mas os fominhas de oração foram todos. É uma igreja muito grande, mas era uma segunda-feira. Eu acredito que tinha mais de 500 pessoas e a igreja não estava cheia. Tinha muita gente. E eu fui no meio daquela galera toda, cabeça baixa e chorando, cara. Dizendo, Senhor, o que eu fiz da minha vida? O meu conhecimento com Cristo era muito raso, muito superficial. Eu nunca poderia entender eu entendia que existia um Deus, mas depois daquele lugar eu entendi que existe um Pai. Mudou tudo. E para quem tem problema de paternidade, eu não tive a oportunidade de ter o meu pai convivendo comigo. Quando eu tinha 5 anos, eles se separaram. Então, entender Deus como Pai criou uma confusão que a gente pode fazer outro podcast. Eu tive um problema muito grande de paternidade e entender que Deus era Pai. Mas rolou aquele culto e no final todo mundo lá para esperar uma oração, eu só queria morrer. Cabeça baixa e chorando. E as pessoas mexiam em mim, mas eu não estava nem aí para aquele mundo. Até que um cara pegou no meu braço e os 2 amigos meus chorando, disse, ei, cara, o pastor tá te chamando, tu não tá ouvindo? Daí eu, com o olho todo, olhei para cima, ele olhou para mim e disse assim, filho, vem cá. Tem uma mensagem de Deus para tua vida. Cara, eu cheguei lá na frente. Ele se abaixou e falou assim para mim. Deus manda te dizer que ele vai te levar para tua terra. Sarar o teu casamento e as tuas finanças. Sempre tem a ver com 3, cara. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus morreu e no 3º dia ele ressuscitou. Essas 3 palavras me posicionou a quem eu era. Na verdade, quem nem eu sabia que eu era. Ele levaria para minha casa. Isso fala de origem. As pessoas precisam voltar para sua origem. Ele sararia o meu casamento. Família é o maior projeto do Senhor. Se eu não tenho uma família restaurada, eu não tenho nada. E a terceira coisa, recompensa de novo. Me levaria para minha casa, restauraria o meu casamento e as minhas finanças. Recompensa. Então eu não vou para Deus para ganhar dinheiro. Eu vou para Deus para eu ser filho. O dinheiro é uma recompensa, porque ele é um pai e um pai justo. E aí, meu irmão, aquilo entrou dentro de mim, uma loucura. Meu Deus do céu, o que eu sou agora? Porque toda vida tu quer saber quem tu é, né? E na verdade, quem eu sou? Eu sou de quem agora? Eu sou de Paulo? Eu sou de... Não, cara. E Jesus, ele só quer que você saiba que você é dele, porque ele comprou, ele nos compra na cruz. E aí, cara, eu saí de lá e disse pros caras, eu vou me converter. Porque eu escutei essa palavra conversão, mas eu nem sabia o que era. Eu vou me converter. Eu fui para casa e disse pros guri, eu preciso voltar embora. Como que eu volto para Blumenau? Eu não tinha mais grana. Acabou tudo. E aí, esse amigo que nos patrocinava lá, tinha um cara que nos apoiava, que ele nos colocava como stand-by. Ou seja, como parente. E aí você arruma uma passagem lá. Se
eventualmente tiver vaga, você vai de stand-by. Pegamos um avião, eu disse, eu vou. Eu peguei um avião. Conseguimos ir até Florianópolis. Cheguei lá, liguei para o meu amigo Daniel. Daniel, pode vir me buscar? Passa lá, pega a Giovana. A Giovana não queria nem me ver. Eu também não queria ver ela antes. Sim. Mas com aquilo que entrou dentro de mim, que eu não estava entendendo, porque não tem, cara, não é nada externo, é interno. Entrou um negócio dentro de mim que eu não estava conseguindo administrar o que era, mas mudou os meus desejos, cara. E eu comecei a ver que tudo que eu fazia estava muito errado. Então eu parei de julgar os outros e culpar os outros e culpar mim mesmo. E aí é pior ainda. E aí o Daniel disse, não, eu vou. E aí o Daniel foi. Ele foi com a esposa, a Ana Paula, foi com a Giovana. Daí ele me pegar no aeroporto. A Giovana, ela ficava do ladinho da porta que ela nem queria olhar para mim, cara. E eu queria... Cara, ela nem disse oi para mim. Mas ela estava certa. Foi a semente que eu semeei. E deu uns frutos bem azedos. E ela ficou sentada ali. O Daniel perguntou para mim, tá com fome? Eu tava dias sem um almoço ou um jantar. Tava dias, cara. Só no abacaxi. E ele parou ali onde era... Agora, como que é o nome? Em Itapema. Era Recanto da Sereia, que agora mudou o nome. Então ele também conheceu a verdade e entendeu que esse nome não seria um nome próprio para aquilo que Deus deu para ele. Mudou, é outro nome. Nós fomos lá. Meu amigo, eu queria comer até o prato da fome. E o Daniel pagou. Cara do céu, eu sou grato com o Daniel até hoje. Tem duas ações que eu lembro. Dessa e de uma que nós estávamos passando fome, que ele deu R$50 no meu bolso para eu comprar comida. Então eu não esqueço disso nunca. E aí, vamos para não chorar, né? Isso é mais que amigo, né? É. Ele é um xarope, ele sabe, ele vai ver isso aqui, mas eu amo ele. E aí comemos, cara, e tal, e ele pagou, e faceiro, né? Ele pagava mais do que hoje. Hoje ele não paga muita coisa. Chegamos em casa, tínhamos uma casa que na época valia R$1 milhão, uma casa no Morro da Goiaba, uma casa que tinha uma boa piscina, uma casa de 3 andares. Então tudo que eu fazia, peraí, eu tenho minha casa. Então aquela casa se tornou um símbolo de adoração, mas eu tinha casa. Então eu cheguei em casa, eu lembro que nós entramos na sala, eu disse, Giovana, eu preciso falar contigo. O que tu quer? Essa Giovana que eu estou falando, ela não existe mais, ela morreu. Hoje vive uma outra Giovana, como existe um outro Fabiano. Eles morreram. E eu disse para ela o seguinte, nós vamos mudar a nossa história. Aquilo que eu permiti entrar dentro de mim me tornou um homem posicionado, de dar uma palavra e sustentar ela, mesmo que essa palavra possa doer no meu bolso. Então muitos empresários, eles patinam porque não honram a palavra que foi falada. Cara, você falou honra. Tá, mas não tem lucro, mas a sua palavra, ela precisa ser muito maior do que o lucro. Aprenda a não falar, né? Então não fale. Não fale. Então não fale. E eu disse para ela, nós vamos mudar a nossa história. E ali começou uma nova guerra. Porque dentro de mim tinha um cara que falava comigo. Tinha um cara que me trazia uma forma de pensar diferente. Tinha um cara que ele me fez rejeitar os hábitos mundanos que eu tinha. Eu não queria mais me prostituir. Ninguém disse para mim que eu não podia mais. Eu não queria mais. Não fazia o menor sentido? Não. Eu não queria mais chapar o coco, não. Eu não queria mais mentir. E aí, muito bem, cara. Nós estamos lá e tal. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Claro, vou vender carro, né? É o que eu sei fazer. Foi 19 anos. 15 ou 19. Não lembro agora. Mas vou vender carro. E aí começamos, eu conhecia muita gente. E aí, um carro consignado e tal. E daqui a pouco eu tô legal. Já tô com uma lojinha bacana. Ali na Parada 1 tinha uma lojinha do lado, que é o seu... Esqueci o nome dele. A outra do outro lado. Alugamos a lojinha e a coisa tava começando a dar legal e tal. E aí eu procurei alguma igreja, eu quero estar em alguma igreja, eu quero aprender e tal. Fui uma, não deu, fui outra. Eu acho que eu era muito mais doido que eles. E aí fui uma, né? Um cara que começou a trabalhar comigo, o Jimmy, começou a trabalhar comigo na loja e disse assim, tem algum compromisso domingo? Eu disse, cara, se não for reunião de marketing, eu tô beleza. Mas se for reunião de marketing, porque esse convite, né? Já sabia. Ele disse, não, cara, eu queria te convidar para ir na igreja que eu tô indo. Cara, vou, onde é que é? Tá a hora. Pá, cheguei lá, cadê o Jimmy? O Jimmy não foi. Pô, eu fiquei todo envergonhado, a Giovana também não foi, porque estava toda endemoniada na época, como eu também estava, e talvez alguém vai, cara, o que é isso que ele está falando? É verdade, é isso. Muitas vezes nós deixamos de viver, cara, porque nós mascaramos quem somos. Nós precisamos ser transparentes. Sabe o que acontece? Se eu for muito espiritual, eu não consigo viver nesse mundo, não. Então eu preciso ter equilíbrio, porque eu sou humano. Estou vivendo num planeta. Eu entendo que eu não faço parte desse governo. Meu governo é celestial. Isso eu preciso entender.
Mas o meu reino não é daqui. Agora, fui para essa igreja sozinho e tal. Cara, uma ministração legal. E no final, o pastor diz assim, quem quer entregar sua vida a Jesus? Eu pensei o seguinte, cara, eu entreguei minha vida para tanta coisa. Eu tentei fazer tanta coisa. E tudo deu errado. Tudo deu errado. Não tem como dar errado aqui, né? Pois é, cara. Então eu vou fazer o seguinte. Ele está falando que tem que entregar a vida. Eu não sabia disso. Eu vou lá na frente, então, vou experimentar desse negócio novo. Eu vou entregar minha vida para esse Jesus que eu tenho um leve conhecimento dele. Mas eu vou lá. Aí fui eu e daqui a pouco o corredor entrou um cara meio mancando. Eu e o bêbado. O bêbado estava com um bafo de onça que eu senti aqui, ó, do lado dele. E ele fez uma oração que tem como base bíblica Romanos 10, 9 e 10, né? E eu fiz, cara. Eu falei ali, tá, me arrependo dos meus pecados, entrego minha vida a Jesus e tal. E aí, mudou tudo? Não, cara, eu voltei para casa do mesmo jeito. Mas com o passar do tempo, coisas foram brotando e coisas foram morrendo. E aí eu comecei a frequentar aquele lugar e tal, nós chamávamos de Igreja Azul, né, lá com o pastor Nilson, o pastor Alírio, o pastor Ney. E aí veio, um dia eles criaram uma estratégia, né, daí o Lucas começou a ir comigo para a igreja, aí fizeram um teatro para o Dia dos Pais, aí as crianças convidavam a mãe, e a mãe não ia para a igreja, ela ficava assistindo o Faustão, eu tinha uma raiva daquele programa do Faustão, que eu ia para a igreja e ela ficava assistindo aquilo. Mas não tem problema com o Faustão, o problema estava nós, a nossa convivência. Sim. Mas isso fazia parte de todo o processo, porque o processo, ele precisa ser valorizado, porque o processo é lugar de morte e de vida. Eu precisava passar por isso. E aí, cara, teve uma estratégia, ela foi para a igreja, e aí aquele cara que entrou em mim, entrou nela, e as coisas começaram a mudar, mano. Maravilha. E aí ela começou a entender, e nós mudamos a nossa forma de ser, e todos os dias eu estou matando o Fabiano antigo, tem que ir para a morte mesmo, porque a ideia é o seguinte, nós precisamos caminhar para a cruz, morrer com Cristo para poder ressuscitar com ele. Como faz isso? A gente faz um outro podcast e explica, e é bem simples. É muito simples, é muito simples. Mas aí o que acontece? Eu estava com a loja e tal, e aí eu conheci a dona Olga, ela é falecida, é pai do pastor Nilson. Essa mulher, cara, era uma mulher muito de Deus. Ela me ensinou um monte de coisa, como orar, ela era evangelista, e eu sou esse cara, eu gosto de falar de Jesus para todo mundo, cara, porque ele transformou minha vida. Sim. E essa mulher me ensinou muita coisa. Aí eu disse, a senhora pode ir lá orar comigo lá na loja? Já estava legalzinho, mano. Antes disso, eu orava para Deus assim, Senhor, só me deixa ser digno de ter água e luz paga em casa. Porque às vezes a gente fazia jantar à luz de vela com as crianças, dizendo que hoje nós vamos ter um jantar diferente. A Giovana fazia Neston com água. Então chegamos nesse nível. Tanto é que o Daniel foi lá, botou 50 pila no meu bolso, eu desci no mercadinho lá e comprei comida. Mas tá tudo certo, vamos lá. E aí a dona Olga chegou, e agora nós vamos falar da Nobre Car. Chegou lá, foi orar e orou, levantou e disse assim, tem uma mensagem de Deus para tua vida. Massa, aquela lá foi legal, me posicionou. Deus manda te dizer que acabou o teu tempo com vendas de carro. E você vai começar com aquilo ali. Quando ela apontou aquilo ali, eram alguns produtos de higiene e limpeza de um amigo meu, que eu não me lembro o nome agora, eu chamava ele de velhinho, não me lembro o nome dele agora. Ele vendia esses produtos porta a porta, ele ganhava R$3 por galão, mano. Higiene e limpeza. Era uma prova? Não, ela disse que Deus mandou eu fazer aquilo. O que eu fiz? Eu levei ela para casa, deixei ela com educação e vim embora, que a Giovana estava junto, dizendo, essa velha é louca. Eu vou fechar a loja de carro, que eu nem grana preciso. Eu só intermediei o negócio, eu ganho 1.000, 2.000, 3.000. Para vender higiene e limpeza porta a porta, ela tá maluca. Eu, que andava de BMW 0. Tá certo, agora as coisas estão feias. Mas eu que andava com um carrão, com 2 jet ski, com isso, com aquilo, vender porta a porta, ela tá louca. E a Giovana concordou que ela tá louca. Mas, na verdade, quem estava louco somos nós. Nós não entendemos os planos de Deus. 6 meses depois eu quebrei de novo. Foi a quinta. Quanto conta de fora... Louco, isso não existe. Uma loja de carro ficar 6 meses sem vender nada. E eu sou bom vendedor. Eu fui treinado para isso, para vender. Eu fui muito treinado para quebrar objeção, para mentir se for necessário. Eu fui treinado para isso. Como que eu não vendo? E aí quebrei. Aí eu disse, tá bom, Deus. Agora eu entendi. Não dá mais... Vou começar com aquilo ali. Muito bem. Fui lá na empresa, peguei o contato dele, a empresa que fabricava os produtos. Cheguei, sentei com o cara. Ele disse assim, é o seguinte, eu sempre muito soberbo, muito orgulhoso, né? Eu era esse cara. Eu disse, presta atenção.
No momento, eu estou passando por uma dificuldade financeira, mas é coisa rápida. E eu quero vender teus produtos, quero comprar e vender. Mas eu quero que tu saiba o seguinte, que em menos de 3 meses, eu serei o cara que mais vendeu os teus produtos em toda a história. Só que é o seguinte, eu preciso comprar algumas coisas e o que eu tenho para te dar como garantia é uma folha de cheque do Bradesco, mas eu não tenho mais conta lá, se tu for consultar. Tá cortada. Mas o meu orgulho, a conta no banco já cortada, fazia tempo, mas guardava aquela última folhinha na carteira, só para abrir a carteira e os outros ver que existia um talão de cheque. Hoje, talão de cheque, se deu meu filho perguntou, que é isso, pai? É verdade. Mas o cartão de cheque era o cartão Black. De tua... Cara, eu me preocupava muito o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam falar. Eu não vivia mais quem eu deveria ser, eu vivia o que as pessoas queriam que eu vivesse. E eu precisei entender isso. Aí, falei todo arrogante com ele, ele disse, não, eu pego a tua folha como garantia e quanto que tu quer? Quanto que eu quero? Quanto que eu quero? Eu nem sabia, cara. Eu nunca vendi sabão, amaciante, desinfetante. Vamos fazer o seguinte. Meu, Giovana vai me matar, cara. Consegue fazer R$900 para 30 dias? Pode fazer ali. Enchi o porta-mala do carro, Golf preto, busca e apreensão, documento atrasado, o GNV com a licença atrasada, esse era o meu carro, que sobrou. É que sobrou porque estava penhorado também, não vou vender para quem. E agora? Cheguei em casa e disse, Giovana, tudo certo, começamos um novo negócio, fica tranquila, vai dar tudo certo. Fabiano, de onde pegou esse produto? Tá tudo certo, só o seguinte, ó, daqui 30 dias nós temos que pagar R$900, pelo amor de Deus, Fabiano, tu estás louco, cara. Né? Como que vamos fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, Fabiano. Não, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Bora pra cima. Pra onde eu começo a vender? Deixa eu pensar. Cara, eu tenho estratégia de quebra. Vou começar com meus vizinhos. Eu esqueci o nome da dona, que era a mulher que me entregava quando a mãe ia pra praia. Eu trazia as meninas lá em casa, ela sempre me entregava. Esqueci o nome dela. Fui lá, dona e tal, e coisa. E daqui a pouco eu exerci a minha técnica de venda mentindo. Nem vou estudar esse produto, eu minto e acabou. Aí aquele cara que entrou dentro de mim, que hoje eu sei quem é, falou assim dentro de mim. Assim, não? Não é desse jeito. Você não precisa mais mentir. Como? Eu fiquei envergonhado no meio da conversa com a mulher. Cara, essa voz fala comigo, o negócio é vivo. É muito louco isso. E aí, beleza. Eu comecei a vender e aí eu não podia mais mentir. Então, fui estudar o produto. Deu menos de 3 meses, eu fui o melhor vendedor dele, que toda a história ele teve. Rapidinho, eu já tinha uma equipe, eu já montei equipe para distribuir o produto, eu já tinha um escritório em casa e depósito, tinha as equipes que vendiam, eu já pegava e ia levar para eles venderem para mim, eu não estava mais no porta a porta. Mas precisou eu ir na loja dos meus amigos, os caras que eu ensinei, eu ia lá, Miguel, olha só, tô vendendo uma macena de roupa, sabão desinfetante, me ajuda aí. Tu tá quebrado, Fabiano? Sim, eu tô, me ajuda. Sim, tu tá falando, e cadê os carrão? Não, mano, é por isso que eu tô aqui, me ajuda. Eles ficavam questionando tanto do jeito que eu tava, que eu não me compravam nada. E aí eu ia vender, fui pra Massaranduba, Guaramirim, lá, e fui. As coisas começaram a dar certo. E aí eu tava vendendo sabão, amaciante, eu fui muito prático. Boa tarde, dona de casa, eu tenho o melhor amaciante que vai surpreender você. Me dá uma oportunidade para conversar e tomar um cafezinho contigo, que eu tenho todos os produtos de higiene e limpeza que você nunca usou na sua vida. Pronto. Aí era cachorro, entrava no portão, driblava cachorro que quer morder canela. E pau, comia cuca, casainha, aí vamos vender, mano. E aí, tudo certo, 2008, as coisas estavam fluindo. E nós estávamos pensando o seguinte, Giovana, se a gente vender a casa vale 1 milhão. A gente compra um galpão e tal, e coisa, e começa de novo, tem 1 milhão. Então, minha casa. Se tudo der errado, eu tenho minha casa. Cara, se tudo der errado, tu precisa só ter Deus, cara. Mas eu não entendia. 2008, tragédia, em Blumenau, enchente, as casas de alto caem, as casas de baixo cheias d'água. A minha casa fica condenada. Saiu na capa do jornal de Santa Catarina, né? Então a nossa casa ficou condenada, desceu entrada, desceu piscina. Ela ficou o seguinte, era 3 pavimentos. Ela ficou só aquela coisa, tu olhava debaixo, dava medo. Só sobrou aquilo, as entradas, tudo. E aí mandaram nós sair, e aí a gente tirando as coisas, vai cair, nós tirando as coisas para não perder. Aí era a gente tentando roubar. Era o vizinho de baixo dizendo, cara, nós vamos fazer ali um jardim, nós vamos fazer... Cara, quanta coisa, mano. E as coisas caindo e nós tirando. Daí eu lembro da dona... Esqueci o nome dela. Uma senhora lá de baixo. As coisas é o seguinte, ela desceu, mas não pegou na casa dela, ela estava desesperada. E eu desci e fui lá com ela. Dona Ede, dona Ede, fica calma, dona Ede. Dona Ede, fica calma, vai dar tudo certo com a senhora, tá tudo certo. Ela disse assim, Fabiano, como que tu tá aqui me acalmando?
Pra tua casa. Se não chegou nada na minha casa, eu só tô assustada pelo que eu tô vendo e tu perdeu tua casa. Então eu entendi que era aquela voz que falava dentro de mim, que em meio à tribulação me dava esperança, força e fé. E aí nós fomos para botamos tudo na casa do vizinho e tal, alguma coisa levou embora, e aí a nossa nova vida começou. Vendia produto, higiene e limpeza, fomos morar em um kitnet, casa por 13. Não, ficou condenada. Acabou. Ela não caiu, mas tudo que estava em volta caiu, desceu. Nossa. Ela ficou condenada. Depois, graças a Deus, foi liberada, eu vendi, hoje mora um amigo nosso lá. A estrutura dela era muito forte, foi feito aqueles murão embaixo. Mas até nesse lugar eu fui morar no kitnet. A minha mãe tem um monte de kitnet. Aí era a janelinha do banheiro que via rua outra, aí os caras vinham espiar. Ai, cara. E aí nós morando tudo ali, mano. Aí a galera roubando as nossas coisas, e nós morando tudo ali no kitnet. Eu preciso dar continuidade nessa empresa, que à época se chamava Nobre Online. Nós queríamos vender pela internet, higiene e limpeza. Aí a minha mãe cedeu um quartinho lá embaixo para eu comprar, para eu começar a vender produto. E comecei ali e tal. E daí daqui a pouco, na rua, pintou lá na saída da rua uma sala para alugar por R$550. Eu vi a placa, eu fui lá, vi, cara, eu senti, nossa. Giovana, 500. Ficou, Fabiano, nós estamos aqui, a tua mãe está sustentando nós, Fabiano. Como que nós vamos pagar um aluguel de 550? Vai dar certo, cara, Deus vai dar certo. Fui lá, chamei o cara, ele trouxe os produtos, não tinha, botamos tudo no chão, peguei umas madeiras velhas da mãe e começamos ali. Aí não deu certo, porque o cara também não era nada honesto. E aí fomos para outro lugar, arrumamos um lugar e fomos crescendo e, cara, eu queria muito produto automotivo. E aí tinha uma empresa que fazia alguns produtos para nós. E aí, uma certa manhã, nasce 3 horas da manhã, eu acordo com alguns nomes na cabeça. E eu não conseguia dormir, não conseguia. Eu tive que pegar um papel, anotar, e aí eu consegui dormir. Eu fui trabalhar e disse assim, Giovana, pega esse nome aqui e descobre para mim. E ela me ligou depois e disse assim, Fabiano, isso aqui é matéria-prima. Então Deus está me dando formulação. Naturalmente eu entendi isso. Aí eu pedi para ela comprar e disse, como que eu faço agora? Deus, me dá a mistura. E aí nasceu um produto chamado PLP, vende muito no Brasil, vende muito fora do Brasil. E assim foi nascendo um, nascendo outro, nascendo outro, nascendo outro. Fabiano, qual escolaridade você tem em química? A 4ª série do 1º grau, lá no Heriberto Miller. Era o que eu sabia. Mas aí não tem a ver comigo, tem a ver com ele. E quando tem a ver com ele, tem a ver com propósito. Deus já queria isso para mim. Só eu não sabia. E aí a gente começou a fazer produtos, tem tanta história para contar, de adversidade, de Fiorino que ficou presa porque não tinha dinheiro para emplacar, do amigo meu passar lá 4 meses da Polícia Rodoviária e dizer, tá fazendo uma propaganda legal, né? Eu dizia, eu também te amo. Mas são coisas que eu precisei ser confrontado para ser transformado. E aí hoje a gente administra uma empresa com várias adversidades que qualquer empreendedor tem, mas uma empresa que já tem vários reconhecimentos como produtos que ganharam eleito melhores do Brasil, de competições de polimento do nosso produto nascer, e Deus falar para mim que iria me colocar em mesa com reis. E essa mesa com reis, ela foi se repetindo, e uma delas foi reconhecido como um dos melhores polidores do mercado nacional. Que legal, Fabiano. E as coisas foram acontecendo, Fabiano. É fácil? Não é, nunca foi e nunca vai ser. Só que a questão é a seguinte, o meu propósito, ele não muda. As movimentações e estratégias podem mudar, mas o propósito precisa ser claro. Então a nossa empresa, e assim ela foi se desenvolvendo, até porque em 2012 eu senti a necessidade de formar esses caras, porque estava migrando o mercado de lavação para estética. Eu fiz parte dessa mudança, eu influenciei essa mudança. Então eu comecei lá em 2012 dando curso. Hoje tem mais de 13 mil alunos formados. Eu tenho vários alunos assim que são sucesso hoje em Blumenau e várias regiões. E, cara, eu faço parte da história deles e eles da minha. Isso é uma maravilha. Isso é muito legal. Satisfação, né? Então, a pergunta eu sempre me faço, se a minha vida não é para tocar e beneficiar outras vidas, por que eu vivo? Tem que ter um propósito. Porque eu tive uma vivência que eu pensava só em mim, eu fui muito ganancioso. Eu paguei um preço enorme para permitir esse cara morrer. Custou caro tempo e vida. Então, eu prefiro e buscar todos os dias essa conversão, essa mudança, converger, mudar de caminho, mudar de rota. Então, todos os dias tem alguma coisa que precisa morrer. E hoje nós temos uma indústria com aproximadamente 40 colaboradores diretamente, alguns indiretamente. Hoje nós distribuímos para quase todo o território nacional. Já estamos em alguns países. Mas aonde vocês querem chegar?
Eu gostaria muito que Deus me desse a oportunidade de eu chegar a ver isso. Mas talvez sejam os meus filhos ou meus netos. Mas a gente está trabalhando para essa empresa Nobrecar ser reconhecida no mundo. Nós fomos recentemente para a Europa, fomos à Itália, eu tenho um grande amigo lá, o David e a esposa dele, eles vão fazer um trabalho de distribuição. A gente já validou os produtos lá na aceitação dos profissionais, até porque a Nobrecar, ela desenvolve produtos na exigência de profissionais, não de robista. Perfeito. O robista é um cara apaixonado que faz em casa, mas o profissional ele tem uma exigência mais alta, a régua dele é mais alta. Então o robista vai usar, ele vai se surpreender e nós vamos suprir a necessidade do profissional. Perfeito. Então a Nobrecar, nós nunca nos preocupamos de fazer um produto barato. Nós nos preocupamos de fazer um produto rentável e que surpreenda e que eleve o nível do profissional. Perfeito. E hoje nós temos mais de 200 itens na parte de toda estética, né? Automotiva, náutica e aeronáutica. E, Fabiano, tem muita coisa para crescer? Cara, tem muita coisa. Eu preciso aprender muito ainda. Olha só. Muito, eu preciso aprender. Tem muita coisa que a gente precisa se deixar para trás, porque o propósito não muda, mas a movimentação muda. Então, as minhas movimentações de 5 anos atrás, talvez, para esse tempo, já não é equivalente. É como nós falamos antes, né? As mudanças são muito rápidas, né? Muito rápido. Quanto menos percebe, já foi. É. Fabiano, conta para nós um pouquinho sobre o início da Nobrecar. Como é que foi os primeiros desafios, né? As primeiras conquistas? Os desafios, eles só cresceram, né? Eles só crescem. Os desafios, para quem vai empreender, ele é diário. Então, pensa o seguinte, eu preciso gerar algo, mas eu não tenho recurso. Muitas pessoas, quando não têm recurso, param e desistem. O que você precisa ter é um sonho claro e uma meta palpável. Você precisa colocar isso tudo. Eu sou da geração papel. Eu preciso escrever, eu preciso colocar, eu preciso desenhar. Então precisa ser claro para você quem você é, o que você tem e aonde você quer chegar. Quando a gente começou, como eu falei para ti, nós tínhamos apenas uma folha de cheque e eu escrevi que eu tinha possibilidade de daqui 30 dias pagar os R$900. Então o desafio ele é todos os dias. O que você precisa cuidar é para que os desafios não parem ou assassinem você. Ele não mata, ele assassina você. Porque quando você é tomado pelo medo, isso é muito perigoso. O que a gente precisa fazer? Eu aprendi uma coisa que mudou bastante. Eu aprendi a buscar conselheiros. Como que você hoje busca um conselheiro? Ou como que você seleciona um conselheiro? Você só conhece do fruto de uma árvore quando você come do fruto dela. Pô, essa árvore é boa. A laranja é boa, é sustentável, é doce. Então eu procurei conhecer algumas pessoas e conhecer os frutos dela, para que ela não venha falar o que ela acha, o que ela pensa. Então eu me reuni de muitas pessoas, várias pessoas que eu poderia citar aqui, que aprendi um negócio chamado mesa, conselhos, apresentar. Só que tem vezes que você tem que tirar a roupa, mano. Você precisa abrir teu coração e dizer, cara, essa área aqui eu tô apanhando realmente. Eu estou com dificuldade. Porque quando você é muito orgulhoso, não precisa ser muito, um pouquinho. Quanto mais orgulhoso você é, mais correr em esteira você vai correr. Não vai chegar a lugar nenhum. Então eu aprendi que a gente precisa buscar conselheiros e uma coisa que é bem interessante, que antigamente eu não fazia, eu escuto a minha esposa. E ainda não escuto algumas coisas e ainda hoje ela lembrou, tu não me escutou, né? Pois é. Então a mulher, ela tem um sentido mais amplo que o homem. E talvez você está tão envolvido no negócio aqui dentro que ela está aqui fora vendo. Então, pergunta o que você sente? O que você acha? Ah, não, eu decido tudo, eu sou o cabeça. Então tá bom, meu irmão. Cuidado. Só que eu também preciso saber o seguinte, quem a tua esposa está ouvindo? Às vezes o cara tem uma esposa, mas não sabe nem quem ela ouve. Calma, né? Calma. Vamos avaliar os frutos e cuida com o que ela tem ouvido. Ou começa a ajudar ela, né? Posiciona os ouvidos dela debaixo de alguém que possa acrescentar na vida dela, não tirar. A palavra precisa edificar, não matar. Então, o desafio ele é constante, ele nunca vai parar, porque o empresário, quando ele decide assim, cara, eu quero vir até aqui para mim tá bom. Essa é a pior parte da empresa. Quando ele decide que aqui tá bom, ou ele precisa passar o cajado da empresa, ou ele precisa vender a empresa, senão ele vai quebrar. A empresa, ela é infinita, ela não pode parar. Se você parar, você é engolido. A onda vem, pau. Então não tem como parar. Então eu entendo, ou entrega o cajado ou vende a empresa. Porque, aqui tá bom, tá me sustentando. Mano, ela não pode parar, ela vai sumir.
ela vai virar poeira. Quantas empresas grandes que nós conhecemos aqui em Blumenau, que quando mudou a gestão, sumiram? Sim. Cadê esse Fabril? Cadê tantas? Sumiram. Mas eram empresas prósperas. Mas a mentalidade de quem está com o cajado precisa ser uma mentalidade saudável que reflete todo dia crescimento em meio às dificuldades e à falta. Perfeito. Como que eu posso crescer em tempos difíceis? Busque a dor. Meu cliente deve ter alguma dor. Traga uma solução. Crie algum projeto. Recentemente nós fechamos com uma grande rede de concessionário. É uma das maiores da nossa região, ouvindo as dores dele. Então nós tivemos uma empresa que nos representa, nos levou. E o que eu fiz naquela mesa? Cara, mesa com os reis de novo, como Deus tem a falar. Eu fiz pergunta e ouvi. Nós temos dificuldade nisso. É a dor. Então eu preciso ser sábio para trazer a solução. Eu trouxe a solução. Estamos resolvendo o problema deles. Só que em meio você desenvolver algo que solucione o problema, a dor do seu cliente, saiba que tem pessoas no meio. E toda mudança gera desconforto. Então você não pode ir lá implantar e sumir. Você tem que implantar, até se tornar a rotina daquele que está no operacional, que você acredita que ele não manda. Mas se ele dizer que não funciona, ele estraga todo o negócio que você fez. Isso é empreender. Hoje à tarde eu estava lavando o carro. Eu queria vir mais cedo e tal. A Giovana me ligou, cara, não podemos esquecer do podcast. Onde é que eu estava? Dentro de uma das concessionárias, lavando o carro. Meu técnico estava em outro lugar, os meus outros técnicos estão em outro estado. Precisa ir, vamos. Então, empreender, mano, muitas vezes é o seguinte, cuide quando você acha que não precisa mais botar a mão na massa. É claro que a gente trabalha para isso, para multiplicar pessoas, até porque se eu não der autonomia e autoridade às pessoas, eu mato elas. Elas precisam ser desenvolvidas e eu preciso dar autonomia para elas. Mas existem situações que, cara, você não pode deixar passar. É o time, você não pode deixar passar. E existem decisões, escolha que ainda está com você. Sabe por quê? Pergunta bem por quê? A visão está com quem, meu irmão? A visão está com aquele que governa. O governo tem a ver com visão. Não é aquilo que estamos vivendo, é aquilo que vamos viver. Então, o empreender tem a ver com aquilo que você enxerga. Porque se eu olhasse aquilo que você enxerga para o futuro, não o que está vivendo. Se eu olhasse para aquilo que eu estava vivendo, eu ia morrer mais uma vez, fechei 5 vezes, fali. O que eu faço agora, mano? Só que eu tenho uma folha de cheque. Quem que vai querer a folha de cheque? Aí eu fico lamentando. Então eu aprendi a não lamentar e não sofrer por antecedência. Vai, mano. Que vale é o agora. Se é para eu apanhar, que eu apanhe tudo agora. Eu não fiz mais, como que é aquela palavra que eu sempre esqueço? Reprocrastinar. Me ajuda aí. Isso. Procrastinação. Esse cara. Eu era esse cara. Empurrando com a barriga. É isso. Agora eu aprendi o seguinte, se é para apanhar, mano, vamos apanhar agora, porque eu sou da época, essa tu nunca ouviu falar, eu sou da época de ir pro Furacão 2000 para brigar em turma, para cair turma contra turma e o pau pegar e comer. Caraca. Eu sou dessa turma, eu sou dessa época, então eu aprendi que é claro que eu não vou mais ter briga física, mas existem brigas que eu preciso acessar, mano. Se é para apanhar, que apanhe agora, pelo menos eu vou aprender alguma coisa. Então, empreender sempre será um desafio. Empreender, o sonho tem que ser mais alto, senão a necessidade te engole e te faz desistir. Cara, vou desistir. Quantos estão passando por isso agora? Muitos, milhares. Eu nunca vi tantas empresas dando consultoria. Eu nunca vi tantos psicólogos com a agenda cheia. E não tem problema com a consultoria, claro que não. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? Não tem problema com o psicólogo. Mas eu tenho problema o comportamento humano que está deixando de ser humano e sendo influenciado pelos seus próprios sentimentos. Cara, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, quando eu procuro assim, ou vou olhar para mim, como é que eu estou sentindo hoje? Ah, meu irmão, aquela pergunta é assim, e aí, como é que tu tá? A pergunta é, para onde tu estás indo, cara? Não há mais se preocupar o que eu sinto ou como eu estou. A preocupação não é... Preocupação significa se preocupar para uma ação. Para onde eu estou indo? Muda tudo. E às vezes você pergunta para alguém, e aí, mano, como é que você tá? Meu, ele começa a procurar isso, aquilo. Cara... Às vezes não é mudar, às vezes é ressignificar, né? É. Tem vezes, cara, que tu tem que parar e voltar com o método antigo. Estava funcionando. Pô, aquilo funcionou. Porque assim, o empresário ele acerta todas as vezes? Não. Se o empresário tiver medo de acertar, o que acontece com ele? Então, se o empresário ele tem medo, eu tenho um conselho para ele. Enquanto você ser um medroso, não empreenda nada.
Porque quando você empreende, você abençoa vidas. Então, se você quebrar, você não só quebrou, você comprometeu a vida de outras pessoas. É uma responsabilidade gigante. Maior. Quando eu olho lá, são quase 40 pessoas, 30 e poucas, dá uma variação. Mas não são pessoas, são vidas. Quando eu olho aquilo lá, eu preciso correr mais. Eu preciso me desenvolver mais. Então, eu penso o seguinte, hoje, Fabiano, tu faz sozinho. Cara, eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma equipe, eu tenho Deus como provedor, eu tenho uma esposa, cara, todo mundo é importante. A moça do café, ela não é a moça do café. Ela é uma pessoa que contribui para um projeto de Deus que desceu no meu coração de levar essa empresa a ser referência no mundo. Então, dentro da nossa empresa, todo mundo tem que pensar isso. Eu sou empacotador, eu sou o cara do rótulo. Não, meu irmão. É uma engrenagem importantíssima. Importantíssima. Porque isso faz parte da construção. É como um corpo, cara. Corta teu braço, corta tua perna. E aí? Cara, o corpo precisa dos membros. E todo mundo faz parte disso. E o que eu sempre falo é o seguinte, cara, vibrem comigo. Eu lembro um dia que nós fechamos uma parceria nos Estados Unidos. Chamam todo mundo. Fábio, para todo mundo. Tem até um vídeo da Giovana dando uma dançadinha que virou... Esse cara risadinha lá. E chamamos todo mundo, choramos, falei, demos um grito de guerra. Cara, Fabiano, foi um pedido de milhões? Não, cara, um pedido pequenininho. Mas o negócio não tem a ver com valor. Tem a ver com portas que se abrem e oportunidades que nós temos. Então, um empreendedor que ele para de vibrar por pequenos resultados e ele quer se sustentar apenas pelos grandes resultados, ele é um cara que, com certeza, gratidão e generosidade não tem no coração dele. E a probabilidade desse cara ser um cara frustrado, mesmo tendo vendas que sustentam a empresa dele, ele é um miserável, pobre. Cara, ele é um cara que não desfruta daquilo que ele está vivendo. Então, cara, veio um pedido pequeno, tem um sino lá no nosso setor de atacado, né? Nós temos atacado e varejo, temos a loja na Rua da Coca-Cola, que é a loja oficial da marca que vende para os consumidores. E temos o atacado, que trabalha e vende para todo o Brasil e fora lá. Temos um sino, eu já falei, galera, quebra esse sino. Um dia eu teve um vendedor lá que ele acreditou e quebrou, mas eu mandei soldar. Quebra esse sino. Cara, é um pedido, não importa o tamanho do pedido, cara, é uma vitória. Vai lá. Quebra o sino. Cara, isso é recompensa. A tua mente, a tua alma precisa saber que é recompensa. Isso dá, eu vou falar um palavrão agora, mas um palavrão para quem não entende. Isso dá tesão. E tesão não é o que muitas pessoas pensam. Tesão é um prazer de vitória. Cara, consegui. Pegar 7 galos lá e o China e botar aqui, ó, 220 por hora. O China aqui, ó, tentando ver a quilometragem, ele já é bocudo, ele tem uma boca grande. O vento queria rasgar aquela boca dele e eu berrando, cara, 220 por hora. Isso aí, meu. Cadê a adrenalina? Eu comprei uma moto para trilha, aliás, eu sempre tive. Mas eu vou para trilha para quê? Para agradecer a Deus. Eu choro, eu grito, eu acelero. Meu parceiro Guilherme, que ele está treinando. Depois eu vou mandar essa gravação para ele. Ele está treinando, que ele quer andar comigo ponta a ponta. Mas ele tem que melhorar bastante, comer muito feijão. Mas cara, o que o empresário hoje está tendo como válvula de alívio? Um copo de uísque? Uma prostituição? Uma roda de amigo que quando falam não acrescenta nada? Cara, ele tem que avaliar com que ele está se alimentando. Aquilo que me alimenta, a minha mente, me governa. Então, dependendo daquilo que eu estou ouvindo ou estou convivendo, porque eu me torno parecido com as 5 pessoas que eu caminho mais próximo. É a média. A galera fala isso aí, né? É muito perigoso. A pergunta é, para cada empreendedor que está hoje nos ouvindo, a pergunta é, o que governa você? A necessidade ou o propósito? Meu irmão, se o que governasse a nossa vida, eu falo meio da Giovana, o que governasse fosse a necessidade, eu já tinha fugido. Eu e ela, você não ia ver nem o nosso rastro. Porque passamos por muitas dificuldades. Imagina, fabricando produto na garagem da casa, daí vem Faema, o vizinho entregou. Fabiano, tu não vai ficar bravo com o vizinho? Não, ele me impulsionou para eu crescer. Aí nós vamos para outro lugar só denunciar de novo. Aí funcionário rouba, aí funcionário vai na justiça, daí o contador disse que eu podia pagar 2% na carteira e pagar 10% fora, todo mundo faz, Fabiano. É mesmo, todo mundo faz, vamos lá. E aí ele me bota no pau e leva 100 mil reais que nós não tinha nem nada para pagar. Então, se fosse necessidade que nos governasse, eu tinha desistido ali. Eu lembro que aquele negócio eu esqueci o nome lá, quando vai o empregador com o funcionário que tem as ações ali, né? O sindicato lá.
Eles tratam o empresário como um lixo, Isso é verdade. como um bandido. Isso é uma vergonha. Cara, se o empresário ele errou, ele vai pagar, mas não precisa tratar ele dessa forma. Agora é o seguinte, no Brasil hoje, a gente vê uma grande dificuldade de informações, uma grande dificuldade. O empresário não precisa ser reconhecido ou exaltado, ele precisa só ser respeitado. Para nós mudarmos de um prédio para o outro, levou 3 anos para liberar documentação. E a FAEMA, as fiscalizações diziam, fecha. Fala isso para 40 famílias. Quem vai sustentar? Cara, eu só estou mudando de lugar. Então, existe coisas que realmente é um desrespeito com o empreendedor. Mas o empreendedor brasileiro, eu acho que, eu tenho uma convicção que ele é o empreendedor mais sonhador e persistente e maluco da face da terra. Porque ele não desiste. Só que nesse não desistir, ele tem que cuidar para que isso não seja um grito de guerra. Não desisto nunca, desistir jamais. Mas aí ele ouve quem não ouve, ele se alimenta com coisas que não se alimenta, ele não melhora, ele não aperfeiçoa, ele não avalia, ele não se torna cliente do produto dele. Porque eu sempre falo que tem 2 tipos de clientes que são fundamentais. Primeiro o interno, depois o externo. Se tu não compra o teu próprio produto, como é que você vai vender? Né? Acabou, meu irmão. Eu lavo o carro e vou lavar toda a vida. Eu quero avaliar meu produto. Só que tem uma coisa o seguinte, é eu avaliar o meu produto, mas eu cuidar do meu cliente interno, meus colaboradores. Ah, rapaz, como eu sonho ter uma empresa, o cara diz assim, eu amo trabalhar lá, como eu gostaria de ter recurso de fazer um negócio para as crianças deles, um negócio para... Mas um dia vai ser, porque não existe físico, no mundo real, esse lugar de lazer para meus colaboradores ainda não existe. Mas aqui, ó, já está pronto, vai chegar o tempo. Então é uma construção, mas a gente precisa, mesmo com as ferramentas que a gente tem, eu quero falar sobre isso também, a gente precisa não desistir e trabalhar com isso. Eu aprendi muito e eu ensino muito. Cara, eu vou começar, o que eu preciso? Eu faço outra pergunta, o que tu tens? Eu tinha uma folha de cheque estourada, o que tu tem? Então, o empreendedor é o cara, o porradão, ele começa com o que tem. O cara vai lavar carro, Fabiano, eu preciso de uma estética, eu preciso de uma iluminação. Cara, tu só precisa começar. Lava debaixo de um pé de árvore. Mas o que tem? Mas começa. Hoje tem o delivery, virou moda. Eu vou lá na casa do cara, eu uso a estrutura do cara. Chego lá todo bonito, não tem estrutura nenhuma, não pago aluguel e uso a casa do cara. E isso é grife. Isso valoriza porque é confortável para ti hoje um delivery vir aqui e ele vai usar a água de quem? Energia de quem? Também. Estrutura de quem? Total. É o melhor negócio do mundo, cara. Começa com o que você tem. Então, o sucesso, meu irmão, ele não está naquilo que você tem. O sucesso, ele não predomina ser alguém bem-sucedido pelo que você tem. O sucesso são as coisas que você vence. Tanto no seu sentimento, no seu emocional, na sua vida, na sua rotina. Então, o sucesso não é o que você tem. O sucesso é o que você vence. Então, se tu parar para pensar, quantas milhares de pessoas sucedidas, bem-sucedidas nós temos hoje diariamente. Cara, eu venci o vício, eu venci a prostituição, eu venci o medo, eu venci isso, eu venci aquilo. Cara, isso é sucesso. É isso que eu entendo como sucesso. Agora, depois dessa aula que tu nos deu aqui, obrigado, muito bom. Qual é o suprassumo de tudo isso que você deixa para quem está empreendendo? Qual a dica de ouro? A dica de ouro é o seguinte, acredite que você é capaz. Nunca, jamais seja orgulhoso e soberbo. Esteja pronto para ouvir até daquele que você acha que é menor do que você. Ouça, absorve, avalie o que é justo e o que tem base e pratique. Esteja pronto para se mudar todos os dias. E jamais, eu finalizo aqui, jamais desista dos teus sonhos. Muito bom. Esse é o recado que eu vivo todos os dias. Porque se eu não sonhasse, eu já tinha parado. Quantas coisas, cara. Vamos fabricar produto. Se eu olhasse para mim, para o que eu tinha de conhecimento, eu não seria capaz. Mas quando eu fui, parece que no processo você é habilitado. Eu aprendi, eu queria ter uma lancha. Tem tempo para contar da lancha? Claro. Queria ter uma lancha. Eu sempre fui muito ousado. Fabiano, tem grana? Não tem grana. Eu quero uma lancha, eu vou comprar uma lancha. Eu tô lá na praia, eu tô vendo todo mundo com a lancha. Eu quero uma lancha. Pois é, eu quero uma lancha agora. Quero uma lancha. Eu fui lá no meu amigo Gustavo, que tem um programa Quero Carro na TV. Deu uma lanchinha aqui, fez 1.000 cruzeiros por mês, uma lanchinha pequena, e fui e tal. E eu aprendi a ser um cara que aprende, um cara que navega no pior momento. A aula que eu tive, com o professor que eu tive, foi muito
muito raso. Quem mais me ensinou ainda foi o mecânico, esqueci o nome dele, só para Giovanni. Seu Luiz. Mas o professor foi muito ruim mesmo, foi muito ruim. Aprender Bombord, Borest, esses nomes tudo aí que é difícil, né? Até rodei na prova porque eu não estudei, mas depois eu passei. Mas eu aprendi a navegar em meio às adversidades. O dia que eu peguei uma onda, que na minha percepção era a onda mais gigante do mundo, e eu tive que decidir, viro para Bombord ou viro para Borest. Então empreender, mano, é o seguinte, empreender é você ter um barco e você vai entrar no mar. Ele começa a ser ondinhas pequenas e manso. Só que daqui a pouco você vai pegar uma onda bem grande e você está com um barco. E talvez o barco seja pequeno. E nessa onda, se você não tiver uma boa estratégia, você é engolido pela crista da onda. Mas sabe o que eu fiz? Eu estudei a onda, avaliei o que eu tinha e decidi subir na onda. E usei a onda para surfar. Então eu fiz ser favorável aquilo que era infavorável. Empreender é isso. É a mesma coisa, né? Cara, sobe para a crista da onda, mano. Para de ficar aí lamentando. E aonde é que tá a onda? Vai pra rua que tu vai encontrar. Sai do teu quarto. Sai da tua sala. Sai da rede social. Vai ver gente. A oportunidade está em pessoas, não em coisas. Quando você conecta com pessoas, talvez a nossa conexão aqui vai abrir outras portas para ti e outras para mim. Talvez alguém que está ouvindo aqui vai dizer, cara, eu quero ouvir aquele cara. Cara, eu quero fazer parte daquele podcast. Cara, é isso, meu irmão. A oportunidade que você procura, eu vou dizer onde é que está. A chave do negócio, a porta. Dá o nome que você quiser. Ela está em outra pessoa. É tudo feito de pessoas. Sem pessoas não tem nada. É simples assim. Então eu sou arrogante e eu não gosto de pessoas. Se prepare para morrer, meu irmão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Fabiano, quero te agradecer demais o teu tempo. Eu sei que vocês estão com a agenda super corrida, vieram aqui conversar com a gente. Tu falou tudo, acredito que a gente vai impactar sim. Foi uma bênção te receber. Então eu te deixo agora o espaço para as palavras finais. Eu quero falar para muitos empresários e eu me coloco à disposição. Se depois tu quiser colocar meu WhatsApp, me chama, é isso. Se eu puder de alguma forma dar algum conselho, ou às vezes só ouvir, porque o problema do empresário, mano, ele é um cara que se torna muito sozinho. Às vezes ele fica sozinho por muito tempo, porque ele não tem ninguém a abrir o coração. E sabe qual é o problema? Ele chega em casa, ele não pode contar toda a verdade, senão todo mundo despiroca. Então ele retém. E eu estou aqui, cara. O meu propósito é servir pessoas. Deus colocou isso no meu coração. E se eu puder conversar com algum empresário e de repente, sei lá, nós orarmos juntos e Deus falar alguma coisa, quem sabe ele possa mudar de rumo, porque eu mudei meu rumo. Então eu quero sempre dizer para os empresários para que eles não venham desistir, que o negócio deles é muito mais do que apenas ganhar dinheiro. O negócio deles tem a ver com vida. Se eles colocassem como prioridade vidas, o que eu faço, o que eu fabrico, o tipo de serviço que eu ofereço tem a ver com servir pessoas e melhorar a vida de pessoas, se isso for real, continua. Agora, se isso não está nesse requisito, desista. Se aquilo que eu vendo não favorece vidas, mas bem pelo contrário, destrói vidas, mude de ramo. Se aquilo que eu vendo, eu preciso mentir para vender, perca a venda. Os meus vendedores são treinados assim. Se você precisar mentir para vender, perca a venda. Parou. Então, o que o empresário precisa? Cara, ele precisa ter alguns amigos que dá para chorar, dá para dar uma vomitada, receber alguns conselhos, dar um up, abraçar ele, dizer, cara, tu consegue. Ah, eu consigo. Mas eu não acredito. Acredita, cara. E aí vai dar certo. É como empinar de bicicleta. Tu já empinou de bicicleta? Já tentei. Eu já virei para trás 300 vezes. Eu já ralei meu joelho até eu aprender. E sabe o que nós fazíamos? Nós fazíamos competição lá na favela da Querosene, que sobe o morro e depois tem uma parte mais plana. Uhum. Quantos postes você vai fazer? Eu fazia 6 postes. A roda parava e eu continuava. Só que para isso eu precisei ralar meu joelho, eu precisei apanhar da mãe que estragava a bicicleta, eu precisei de um monte de coisa. Então, empreender tem a ver o quanto você está disposto. Mano, se você vai empreender, você vai entrar numa guerra. E empreender não é encher o seu bolso e idolatrar você. A minha empresa, eu não tenho funcionários para me servir. A minha família serve eles, dando uma oportunidade de vida, uma oportunidade de negócio. Então nós estamos a um serve o outro. Eu não sou maior do que eles. Não. Eu só estou em uma posição que Deus permitiu estar para que eu seja o cara que esteja governando aquele lugar naquele momento. E talvez possa mudar, sim. Eu tenho prazer de passar no meio da minha empresa e apertar a mão deles. E sabe o que eu fiz agora? Que alguns líderes disseram assim, Fabiano, tu é louco.
Eu fiz uma caixinha de sugestão. E quero que eles vão lá e falem mal de mim. E esses dias eu disse, opa, e essa cartinha de sugestão só tem 2 pessoas que vão abrir e ler, eu e a Giovana. Porque talvez você, o Mark, alguém não tenha maturidade para entender o que está lá. Eu estou maduro. E eu vou olhar cada palavra, cada vírgula como pontos que eu preciso melhorar. E se eu já melhorei, tá ok. Mas, cara, o Fabiano, o cara falou um monte de ignorância. Meu irmão, tá tudo certo. Aprenda com todos e com tudo. Mas ouça. Então, empreender tem a ver com ouvir, tem a ver com ver. Não tem a ver com ser soberbo e dizer, cara, o meu é o melhor. O teu é o melhor? Quem está falando isso? É você ou o seu cliente? Eu nunca consegui dizer, meu produto é o melhor. Eu esperei ouvir. E sabe o que acontece? Eu sempre pedi, Senhor, eu quero ouvir isso. A nossa empresa, ela ficou muitos clientes. E eles vão ouvir, porque eu vou postar no nosso canal do YouTube lá no Nobrecar, vou postar nas redes sociais, no meu Instagram, eu vou fazer um barulho. Vamos mesmo. E muitos dizem assim, cara, sabe o que é massa na Nobrecar? Ela entrega mais que promete. Não foi nós que criamos essa fala, foi o cliente. Olha. E eu escutei uma vez, escutei 2 vezes, peguei uma. Vocês já ouviram isso várias vezes? Pega, cara. A Nobrecar é uma empresa que fabrica produtos premium para estética automotiva, náutica e aeronáutica que entrega muito mais do que promete. Veio da onde? Veio da essência, veio do cara. O único cara que pode avaliar meu produto é o consumidor. E eu posso aprovar ele dentro da necessidade que eu tenho visto no mercado, mas quem valida mesmo é o consumidor. Com certeza. Então, o que eu posso dizer para os empreendedores, parabéns, você é uma pessoa de sucesso. Se você já disse sim para empreender, saiba que pessoas vão ser abençoadas pelaquilo que você disse sim. Empreenda, faça acontecer, mude a vida de pessoas. A empresa onde nós temos hoje, ela é na rua Fritz Kegler. São 3 galpões. Uhum. E nesses 3 galpões, eu morava, que é um morro do lado, que moravam os meus primos, e eu morava no outro morro, que nós chamamos, né, carinhosamente, Favela do Querosene. E era nesse lugar que nós jogava bola quando criança. Eu olhava aqueles galpões e dizia, que massa, que massa. Qual a empresa que vai estar aí? Vimos as empresas lá. Beijei na boca a primeira vez lá. A Giovana já sabe, eu contei para ela. Não era a Giovana. Babei a guria toda, eu não sabia beijar. Mas foi um lugar que me marcou. Mas o que eu quero dizer com isso? Existem lugares que você precisa voltar ao passado para reconhecer quem você é. Porque foi um lugar que eu fui humilhado, que os meus pais não estavam lá, meus amigos diziam, pois cadê teu pai, cadê isso? Eu me sentia por isso. Só que foi um lugar que Deus me levou lá no passado para eu voltar naquele lugar e ser reconhecido. Hoje eu sou o cara que tem aquela empresa que talvez crianças passam lá, ou os vizinhos olham, que empresa legal que está aqui. Então, muitas vezes, o empresário, cara, Deus vai fazer grandes coisas com ele quando ele entregar a sua empresa à mentalidade de Cristo. E quando ele entregar a sua vida a Cristo. E aí o governo muda, a direção muda. E aí, mano... E tudo fica mais leve, né? Tudo mais leve. Porque Jesus fala, eu sou, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é vai ao Pai, ninguém vem, o Pai está nele. Então, quando eu conheço ele, eu conheço meu Pai. E quando eu estou com meu Pai e conheço meu Pai, eu conheço o Filho. E aí as coisas mudam. Fabiano, muito obrigado. Pessoal, falamos hoje com o Fabiano Salvador. Até o próximo episódio. Obrigado.